Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Cruzeiro e hoje, a convite do professor Rafael Reis, a gente vai começar um curso de filosofia para o Enem, só cobrindo os temas que caem mais nas provas, então vão ser aulas mais curtas e com um pouco de exercício no final, então vocês aguentam aí, acho que uns 15, 20 minutos cada aula, depois a gente faz uma pausa e resolve os exercícios, tá bom? Eu espero que vocês estejam todos bem, nesse momento em que a gente não pode estar em sala de aula e que vocês estejam em segurança com a família de vocês. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou por ser aulas mais curtas e também por não ser síncrona e tudo mais, aqui do lado tem as minhas redes, então vocês podem me encontrar aqui no Instagram, podem me mandar um e-mail, eu vou ter o maior prazer em responder e a gente vai continuando esse projeto de democratização do ensino, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar pela filosofia antiga, a gente vai seguir bem os temas dos livros de filosofia, que são uma linha de história da filosofia bem contínua mesmo. Então a gente vai começar pelo básico mesmo, que é a filosofia antiga, a filosofia da Grécia. Antes eu queria só fazer assim, não sei, para quem nunca teve um contato com filosofia ou nunca realmente se atentou para a matéria, acho que é bem comum até, só queria falar um pouco sobre filosofia. Quando a gente vai falar sobre filosofia, agora no curso, eu pego essa frase do professor Demival Saviani para ilustrar. Filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e do conjunto. O que ele quer dizer com isso? Eu evidenciei as palavras aqui. Radical quer dizer que ela não é uma radical de emocionante, mas é radical no sentido de raiz. A filosofia ela é uma disciplina que ela procura a raiz de cada campo que ela está. Então, vocês vão poder ver em algum momento, mas para frente vocês vão poder ver que tem filosofia do direito, tem filosofia da arte, tem bioética, que é uma filosofia que se encontra com o campo da saúde. Então, a filosofia ela é uma disciplina que está presente em todas as matérias, procurando a raiz das questões fundamentais dessas matérias. E para isso, ela é sempre uma análise rigorosa. O que quer dizer com rigorosa? Que ela se baseia em conceitos. E conceitos são palavras que têm sentidos definidos ali para aquela explicação, para aquele momento histórico. Então, quando a gente for ver agora nos filósofos, que alguns deles falam sobre ideia, sobre mente, sobre linguagem, até mesmo sobre Deus, quando a gente vê essas palavras, é importante que a gente tenha em mente que elas não têm talvez o mesmo significado que tem para a gente. E elas vão ter um significado específico ali para aquele filósofo, daquela cultura, daquele momento histórico, daquele lugar. Então, acho que é isso um pouco que torna a filosofia uma matéria um pouco difícil, porque a gente lê os textos e aí está lá escrito um monte de palavras que têm um significado para a gente, mas elas acabam tendo outro significado, e dentro desse significado específico que está o que o filósofo está querendo dizer naquele momento. Então, só para a gente ter essa atenção. Mas eu vou evidenciar isso, o curso é baseado bem nisso, eu vou colocar as palavras em destaque. Tá? E na questão de quando ele fala que a filosofia é uma reflexão do conjunto, quer dizer que ela é uma reflexão global, ela é transdisciplinar, a filosofia ela não existe sozinha, a filosofia ela sempre atravessa outras áreas, então é importante a gente pensar a filosofia como um pensamento que está sempre junto, por exemplo, da história. Então a gente não consegue pensar a filosofia como se ela fosse uma coisa universal que sempre esteve ali. A filosofia ela existe porque, aqui como a gente vai ver agora, começando pela Grécia Antiga, é importante a gente pensar que é um pensamento que surgiu na Grécia Antiga, no século V a.C., por exemplo, naquele momento com aquele pensamento, aquela visão de mundo. Então é importante a gente pensar isso para a gente lembrar que não existe só a filosofia da Grécia, da Alemanha, da França, da Inglaterra, que é as que a gente vai ver nessas aulas e que geralmente a gente vê nos cursos. Existe filosofia na China, existe filosofia na Índia, existe filosofia de matriz africana, existe filosofia nos Estados Unidos, filosofia na América Latina, existe filosofia no Brasil, inclusive sendo feita agora. E as questões são outras, os conceitos são outros, as ideias são outras, né? A procura por respostas é outra. Tá bom? Só para a gente fazer esse esclarecimento, porque às vezes a gente acaba tentando aprender a filosofia como se fosse uma coisa só, uma coisa universal, e isso acaba perdendo um pouco do sentido. Mas então vamos lá. A gente vai começar pela Grécia, que é onde dizem que surgiu a filosofia, e a gente vai começar por todos esses pontinhos amarelos aqui, que são os chamados filósofos pré-socráticos. Eles são chamados pré-socráticos porque eles vêm antes de Sócrates, que é o filósofo que a gente vai ver na próxima aula, que é conhecido como o pai da filosofia. E por que é tão importante dividir os dois? Né? A gente vai ver mais para frente que o Sócrates ele é responsável por criar talvez uma primeira ideia da filosofia como uma investigação do homem, né? Do sujeito. O homem não, do sujeito,
humano, né, racional, enquanto esses filósofos pré-socráticos, eles estão preocupados com outra coisa, eles estão procurando explicações para o funcionamento da natureza. E por quê? Então vamos ver o que eles falam. Os filósofos pré-socráticos eles surgem num momento muito curioso da civilização grega. A civilização grega ela era uma civilização que ela tinha uma concepção muito mítica da realidade, né? A questão do mitos aqui. Mito são aquelas narrativas que vocês já devem ter visto, né? Que envolvem heróis, envolvem deuses. Então tem o Hércules, por exemplo, que era filho de Zeus, como mortal, e o Aquiles também, da Guerra de Troia, que ele era ele era um semideus e ele era o homem mais rápido e mais forte. E Zeus também, que geralmente tem as representações de Zeus, que ele é o deus dos raios, então ele joga os raios na terra. Então, todos os eventos humanos e os eventos da natureza eles estavam relacionados com deuses, com determinações divinas, e que o homem não tinha participação nenhuma, ele não tinha controle nenhum. E ele só aceitava que era assim e pronto. E chega um momento em que começa a haver um questionamento disso. Os filósofos pré-socráticos são os primeiros a trazer esse questionamento. Eles querem quebrar essa noção de mitos e eles começam a pensar: por que será que isso é assim? Por que será que os raios caem e os rios enchem e as plantas crescem, nós morremos? O que acontece? Por que a natureza é desse jeito? Será que não existe uma explicação racional, uma explicação lógica para isso? E é aqui que entra essa questão do logos. O logos é essa noção grega de racionalidade mesmo. De logos está envolvido também discurso, que é contrário ao mitos. Então, a gente vai ver, basicamente, a primeira coisa que a gente vê quando a gente aprende filosofia, que é essa separação entre mitos e logos. Isso é uma concepção da filosofia grega, quando a civilização tenta abandonar essa noção mítica, essa noção mágica, e pegar essa noção lógica e criar explicações racionais para o mundo, para o funcionamento da natureza. Natureza, o nome que eles davam para a natureza é physis. É de physis que vem a nossa palavra física, da matéria. São a explicação para os mecanismos da natureza. E esses filósofos, esses primeiros filósofos, procurando um funcionamento para a physis, eles acabavam procurando e encontrando uma arqué. Arqué é a palavra que eles usavam para um princípio fundamental, para uma força, um princípio, uma força mesmo subterrânea que fizesse com que toda a natureza funcionasse, como se fosse um motor, né, assim, para a natureza. E cada um deles, e a partir das próprias observações, a gente vai ver uma lista logo mais, cada um deles achava uma explicação para isso. E aí a gente se pergunta por que eles tiveram essa ideia, né? Quando foi que um filósofo acordou e falou: hoje eu estou cansado, eu estou entediado, eu vou procurar um funcionamento para a natureza. E não é bem assim. Como eu falei, a filosofia ela é sempre um modo de pensamento, um modo de ver o mundo que está muito relacionado com todo o funcionamento da sociedade naquele momento. Então, eu trago aqui, é importante a gente ter isso em mente, o conceito da polis, que é a cidade-estado grega. O pessoal que gosta de história, e a gente vai ver bastante questão de Atenas na aula que vem, a polis é a cidade-estado grega onde surgem as primeiras formas de democracia. E essa polis, ela era baseada, essa democracia grega, ela era baseada em três coisas. Três palavras, que é isonomia, isocracia e isegoria. São três palavras um pouco difíceis que elas querem dizer basicamente: iso quer dizer igualdade, então todos os cidadãos eram iguais perante a lei, eram iguais para exercer os cargos públicos, e eles tinham direito, isegoria, eles tinham direito de se pronunciar sobre os assuntos da cidade. Eles podiam opinar sobre. E essas três noções elas envolvem muito uma noção de autodeterminação racional dos homens. Então os homens organizam o modo de vida deles a partir da escrita das leis e a partir da determinação de como vai ser, de cargos públicos, de hierarquia e de leis escritas, eles começam a mudar o mundo. Então não é mais o homem submisso à natureza, é o homem criando o próprio mundo a partir da racionalidade da própria linguagem. Entende? Então os filósofos pré-socráticos surgem nessa época em que a racionalidade está tomando uma outra forma na civilização grega. E é por isso que eles rompem com a mitologia e eles começam a perseguir soluções racionais, soluções lógicas. A gente diz que a filosofia, então, dos pré-socráticos, ela buscava uma cosmologia. Vocês podem encontrar essas duas palavras em alguns lugares, cosmologia e cosmogonia. Elas parecem um pouco, mas a cosmologia, veja, cosmos é o universo, é a ordem das coisas. Logia vem de logos, vem de lógica, veja, até se parece. E cosmogonia,
não é a lógica. Gonia tem a ver com nascimento. Então é o nascimento do universo. Então veja, é um nascimento que acontece em outro lugar e que a gente não tem conhecimento, não tem controle, e a cosmologia é o funcionamento racional, é a compreensão racional. Né? Essa era a visão que os gregos tinham. A mitologia era um nascimento mágico e a filosofia ela explica um funcionamento racional de todo o universo. E quais eram essas ideias? Aqui eu coloquei uma listinha de vários, vocês veem os filósofos, e vocês podem ver que eles são sempre acompanhados pelo nome das cidades onde eles nasceram. Então, se vocês forem encontrando eles em provas, em livros, então Tales de Mileto, por exemplo, ele nasceu na cidade de Mileto, o Pitágoras de Samos na cidade de Samos, e por aí vai. E o Tales é considerado o primeiro de todos. E qual que era a arqué, o princípio fundamental para a natureza que ele achava? Era a água. Aí ele viajou para o Egito, e o Egito tem o rio Nilo, você deve lembrar, e o Egito já era uma civilização culturalmente muito mais avançada do que a Grécia, por mais que a gente não tenha tanto registro disso, a gente acha que a cultura nasceu na Grécia, né, mas o Egito já era uma civilização muito mais avançada em questão de arquitetura, em questão de política e de tudo mais. E o Egito ele nasceu em volta do rio Nilo, que era um grande rio, que ele tinha enchentes muito fortes. Quando a água descia, todo o vale do Nilo ficava muito fértil, por causa da água mesmo sendo um deserto. Então dizem que Tales foi lá, viu isso e pensou, nossa, a água deve ter alguma função nessa questão de crescimento, né, e de mudança da natureza. Então para ele a água era o grande princípio fundamental da natureza. Aqui eu enumerei os principais, falar só de alguns. O Pitágoras, por exemplo, Pitágoras de Samos, que é o mesmo Pitágoras, o Teorema de Pitágoras, o pessoal que gosta de matemática, por isso que não gostam, sinto muito, mas ele tinha essa relação muito forte com os números. Para o Pitágoras, os números eram o fundamento da natureza. Por mais que para a gente pareça um pouco absurdo, porque o número é aquela coisa abstrata, né? Não existe um 2 na natureza, mas ele acreditava que os números eram uma espécie de forças que movem o mundo. Mais ou menos como a gente pensa hoje da gravidade. Assim, eram forças que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que mantém o mundo, que mantém o universo todo em funcionamento. Ele acreditava numa harmonia universal que tinha a ver com os planetas e tudo mais. Era uma coisa que chegava a ser um pouco mística, assim, e ele tinha uma relação muito profunda com música também. O Heráclito e o Parmênides são dois filósofos que vocês podem encontrar em vários lugares. Eles eram opostos, e ele geralmente, já caiu questão no Enem que opõe os dois, porque eles tinham noções bem opostas. Enquanto o Heráclito é o que tem a famosa frase do você não pode se banhar num rio duas vezes, porque nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. E essa frase dele indica bem a arqué dele, que era a mudança. Então ele acreditava que a natureza era baseada no choque de vários princípios. Por exemplo, quente, frio e seco e molhado. As coisas não permanecem de um jeito só. Elas estão sempre em choque, em atrito. E é esse atrito, esse empurra-empurra dos opostos da natureza que faz com que as coisas, por exemplo, cresçam e decaiam, nasçam e morram, que as coisas mudem. O Parmênides, por outro lado, ele achava que a natureza era formada por um grande ser, por um grande ser uno. Tudo era uma coisa só. Não existia diferença de uma coisa para outra. Esse ser é o que é, e não dá para a gente pensar uma coisa que não seja. Então não dá para você pensar, por exemplo, um cachorrinho que não seja um filhotinho, depois um cachorro adulto e depois um cachorro idoso. Não tem um outro, um quarto estado. Não tem como você pensar água que não seja água líquida, água sólida ou água gasosa. Não existe nada além disso. Então o ser é o que é e o não ser não é. Essas frases pra gente hoje elas parecem um pouco, a gente fala, nossa, mas isso é lógico. Sim, mas no pensamento dele era assim. Então ele estipulava isso de uma maneira que era essa descrição, era essa esse grande enunciado, o ser é e o que não é. Mas e como é que a gente explica a mudança? Como é que eu vejo uma árvore hoje e amanhã essa árvore está caída, ou uma semente, essa semente vira uma planta, ou mesmo como é que a gente explica o envelhecimento, né, a mudança das coisas? Para o Parmênides isso era uma enganação dos nossos sentidos. Então é a partir dos nossos sentidos que a gente via a mudança acontecendo, mas a mudança para ele não era real. O ser, toda a natureza era esse ser que é imutável, não teve início, não tem fim, enfim. Leucipo e Demócrito eu cito aqui por curiosidade porque eles têm a primeira noção de átomo. E átomo mesmo, essa mesma que a gente tem na química, da partícula menor. O átomo quer dizer indivisível. Então era a partir da combinação desses diferentes átomos, e eles tinham diferentes formatos, e aí a combinação deles gerava as coisas. Então gerava o ar, gerava a água,
E eles tinham, então, toda uma explicação para isso que acabou sendo confirmado, seguido e confirmado pela nossa ciência. É bem legal isso. E aqui em amarelo, eu cito a Temístocle de Delfos e a Theano, que são duas membras, são duas mulheres filósofas da escola pré-socrática e pitagórica. E é muito curioso, eu cito elas, inclusive vocês podem ver que eu não consegui achar nem dados certos sobre o nascimento delas, mas para que a gente possa ver que existiam mulheres nesse meio. E a gente não sabe muito bem qual era a relação delas com o Pitágoras, né? Alguns acreditam que a Temístocle era esposa do Pitágoras e a Theano foi filha, mas não tem nada confirmado. Mas elas foram, depois que o Pitágoras morreu, diz que elas continuaram a escola pitagórica. Então, só para a gente saber que existiam mulheres nesse meio. E, enfim, nessa época dos pré-socráticos, a escrita ainda não estava tão difundida, então a gente tem muito pouco e perdeu-se muitas coisas. A gente tem alguns registros só deles e fragmentos. Então delas, por exemplo, não sobrou nada. A gente só tem referências. Certinho? Vamos fazer uma pausa aqui pro café. Vocês dão uma pausa aí. Lembrando que isso aqui é uma aula em vídeo. É um pouco novo. Assim, pelo menos para mim. Mas então podem dar uma pausa. Se quiserem voltar, volta daqui para ver alguma coisa. Se eu tiver falado rápido demais, uma pausa aí. Daqui 5 minutinhos a gente volta. Certinho? Então vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai falar dos sofistas. Se vocês voltarem ali no slide dos pré-socráticos, a gente estava falando mais ou menos do século 6 a.C., quer dizer, 600 anos antes de Cristo nascer, e agora a gente vai falar do século 5 a.C., em Atenas. Então, 100 anos depois, e Atenas já é outra. Atenas já é um grande centro grego, talvez a maior cidade-estado da Grécia, e ela está passando pelo século chamado século de Péricles. Deixei aqui em evidência o pessoal da história. É um momento muito importante, é um evento histórico que a gente aprende, que provavelmente cai no Enem também, que é o momento em que o Péricles, que era esse grande estadista, ele consolida as leis gregas, ele consolida a democracia grega. Essa imagem aqui é uma imagem da Ágora, da praça pública na Grécia, e funcionava dessa seguinte maneira: todos os cidadãos, então aí todos eles têm direito a voto, eles levantavam as mãos e votavam para opinar sobre os assuntos da cidade, e todos eles tinham direito de subir ali naquela escadinha, naquele palco, e poder fazer discurso para convencer os outros sobre as posições deles sobre a cidade, e assim, nesse diálogo, a cidade ia tomando decisões coletivamente. Só tem uma coisa que a gente tem que ter atenção aqui sobre essa imagem, acho que é uma coisa que deu para todo mundo perceber, que é o fato que esses cidadãos são todos muito parecidos, né? A cidadania grega, a cidadania ateniense, ela tinha critérios muito particulares, que eram todos homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, com posses. Então, porque a posse envolvia que você não precisava trabalhar, aí você podia se dedicar aos assuntos da cidade. Então isso excluía naturalmente da democracia e das decisões das cidades escravos, mulheres, estrangeiros e jovens. Então era um grupo muito pequeno, mas foi até onde a gente se tem registro, nessa história ocidental, era a primeira demonstração de uma proto-democracia, de uma primeira democracia. E onde é que sofistas entram nisso? O que quer dizer sofista? Sofista quer dizer exatamente sábio. É desse sofista que vem a palavra sofia, de filosofia, que é a amizade, o amor ao saber. E quem eram os sofistas? Os sofistas geralmente eram homens, eram intelectuais, né? Homens e mulheres intelectuais, a gente vai ver algumas mulheres em breve, que dominavam a retórica, dominavam a oratória, né? Eram capazes de criar discursos e argumentar muito bem, e eles viajavam pelas cidades ou permaneciam nas cidades-estado, dando aulas para quem quisesse aprender. Então, às vezes você não era um nobre, não tinha toda uma formação, mas você era um artesão, né, e você estava querendo começar a participar da vida pública, você pagava para um sofista te ensinar a poder fazer discursos melhores, né, para você poder subir no seu momento de participar da agro, subir e convencer as pessoas do seu ponto, né, e participar mais da vida política. Então, por mais que eles tivessem sido criticados por filósofos como o Aristóteles e o Platão, eles tiveram uma importância naquele momento porque eles foram uma das primeiras formas ali na Grécia de popularização, de popularização não vou dizer, mas de ampliação da educação, de uma formação para a educação, né? Não eram só os nobres que já tinham estudos e tinham preceptores, né, que eram mestres e professores pagos pelos pais para ensinar eles, mas eles mesmos, né, já adultos e depois de ter o próprio dinheiro, conseguir o próprio dinheiro, podiam pagar para ter essa formação.
E o que esses sofistas faziam? Né? Eles já eram um passo seguinte depois dos filósofos da natureza, agora a gente viu que passou mais ou menos uns 100 anos, um século. Eles já não estavam preocupados com essa formação da natureza, né? Eles já estavam inseridos dentro da polis, dentro daquela vida política, então eles não queriam mais saber como é que a natureza funcionava. Eles estavam mais preocupados com a função e o funcionamento da sociedade e a função do homem ali dentro. Então eles começam a se voltar para temas antropológicos, né? Temas que têm relação ao homem, a cultura daquele momento, aquela cultura grega. Então eles falavam de moral, falavam de política, falavam de ética, e de certa forma eles podiam falar de qualquer coisa, porque eles dominavam eles tinham outro tipo de formação, né? Eles eram de certa forma eruditos e eles tinham a capacidade de falar sobre vários temas. Então, por mais que hoje eles sejam, existem críticas aí que falam que eles parecem os coaches porque eles falam de qualquer coisa sem conhecer e eles cobram para isso, não é bem assim. Eles tinham essa função de serem os primeiros a falarem sobre vários assuntos e a ensinar as pessoas a falarem sobre esses assuntos. Eles são mesmo os primeiros os primeiros filósofos que se ocupam do homem, né? Sócrates, Platão e Aristóteles vão se voltar mais para a figura do homem como um sujeito dentro de uma sociedade, mas eles foram os primeiros a inserir a variável do homem no pensamento filosófico da época. Agora, o problema é como eles eram pagos para isso, né? E eles eram pagos para isso, é bom a gente evidenciar, porque muitos deles não eram nobres. Platão era um nobre. Aristóteles também foi uma figura muito importante. Aristóteles, ele era preceptor de Filipe, rei da Macedônia. Ele foi preceptor do Alexandre o Grande, foi professor do Alexandre o Grande. Então ele tinha muito dinheiro, recebeu muito dinheiro. Esses sofistas não, eles viviam disso. Mas eles ensinavam as pessoas a falar de qualquer coisa e ensinavam as pessoas a se contradizer. Então eles relativizavam, né? Os assuntos para eles eram relativos, eles não tinham uma verdade só. Para o sofista não existia uma verdade absoluta, como vai ver para Platão. Então o próprio Platão critica eles porque falam que eles não estão preocupados com uma verdade absoluta, com um conhecimento verdadeiro. Falavam que eles se voltavam mais para a opinião. E essa diferença entre opinião e verdade é muito importante, começa a ser muito importante na Grécia. Mas de qualquer forma, então, críticas à parte, é importante que a gente registre que eles tiveram sua importância e eles eram figuras importantes. E eram figuras tão importantes que eles são mencionados nos diálogos do Platão. Na aula que vem a gente vai ver sobre Platão e esses sofistas aqui, eles aparecem em muitos dos diálogos do Platão como adversários no diálogo. Aqui eu enunciei os primeiros, os principais. O Protágoras é talvez o principal, o mais famoso. Ele inclusive tem uma história muito curiosa, que ele tinha um aluno que prometeu a ele que se ele ensinasse, né, esse aluno a falar bem, a dominar o discurso, da primeira vez que ele ganhasse uma causa, ele pagaria o mestre. E aí ele acaba o curso e esse aluno some, ele vai na justiça, né, o Protágoras vai na justiça, existiam magistrados naquela época para resolver essas contendas de pagamento e tudo mais, e ele fala, meu aluno não me pagou. E aí chamou esse aluno para explicar porque ele não pagou, e ele faz um discurso em que ele diz, veja só, eu prometi ao meu mestre que quando eu ganhasse minha primeira causa, eu pagaria. Agora, vocês estão aqui me julgando, ele fala para o juiz, né? Se vocês derem a causa ganha para mim, quer dizer que eu não preciso pagar ele. Agora, se eu perder essa causa e eu for obrigado a pagar ele, eu não vou precisar pagar ele, porque eu perdi minha primeira causa. Então ele faz um discurso e ele consegue criar argumentos para convencer o juiz de que, né, teoricamente, ele não precisa pagar em nenhuma das duas ocasiões. Obviamente, isso é uma anedota, não sei se ela tem fundamento real. Aqui em amarelo está a Aspásia de Mileto e a Diotima, que são duas sofistas. A gente sabe pouco sobre elas também, mas a Aspásia dizem que ela era uma erudita e foi companheira do Péricles, o estadista. E as duas têm uma importância muito curiosa porque o Sócrates, que já estava surgindo nessa época como um dos grandes filósofos da Grécia, ele diz que ele aprendeu retórica com Aspásia e que ele aprendeu sobre erotismo e sobre amor com a Diotima. Ele foi aluno das duas, o que para a época era uma questão muito curiosa, assim, né? Mulheres não tinham essa posição de intelectuais, ainda mais para ensinar. E o Sócrates fala isso em dois diálogos do Platão, esse tema aparece, o nome das duas aparece exatamente como preceptoras dele. Isso é uma coisa muito, muito única para a época, mas também para a gente saber que existiam mulheres filósofas, existiam mulheres também entre as sofistas. A Aspásia a gente sabe que
existem indícios que ela ensinava para ensinar retórica, ela era muito erudita, então para que fique registrado que elas existem também. Aqui é uma imagem do Protágoras no vitral de uma universidade, de uma livraria, de uma biblioteca de uma universidade estadunidense, eu não lembro qual, mas aqui embaixo vocês veem que está escrito: o homem é a medida do universo, o homem é a medida de todas as coisas. E quando ele fala isso, não quer dizer que o homem como sujeito universal é a medida de todo mundo, mas lembrando dessa questão dos sofistas com o discurso, a gente se lembra que, então, a partir do discurso, o homem consegue medir as coisas, ele consegue mudar a medida das coisas, né? Ele consegue estabelecer verdades que mudam de tempo para tempo, porque o discurso muda. O discurso muda porque daqui 100 anos as ideias vão ser outras, as convenções sociais vão ser outras, né? Então o discurso e as verdades vão mudar. É isso que tem essa questão de relativização, que os próximos filósofos vão ser tão contra. Certinho? Então, aqui, essa fica sendo o grande resumo da aula de hoje, né? A passagem dessa mitologia para a filosofia, uma mitologia que é vista como fraca, né, e que acredita nas determinações mágicas dos deuses, e uma filosofia, né, baseada na racionalidade, que se imagina mais forte, e agora ela vai vencer a natureza e encontrar fundamentos racionais para tudo. Certinho? Então, acabamos a aula. Se quiserem dar uma pausa aqui para levantar, dar uma respirada, e a gente responde essas questões do Enem. Vamos lá então, Enem 2014. Isso aqui é sobre as origens do pensamento grego, um trecho de um livro. Vamos ler o enunciado, sempre importante ler o enunciado, lembrando da questão das palavras que aparecem e que podem ser importantes, porque a gente às vezes lê elas com uma noção muito própria do nosso tempo e acaba perdendo o significado dela para aquela época. Vamos lá. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos de mesma maneira. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, né, quer dizer, leis escritas, buscava garantir o seguinte princípio: a. Isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos. B. Transparência, acesso às informações governamentais. C. Tripartição, separação entre os poderes políticos e estatais. D. Equiparação, igualdade de gênero na participação política. E. Elegibilidade, permissão para a candidatura aos cargos públicos. Vamos lá, qual vocês acham? Letra A. Isonomia, igualdade de tratamento entre cidadãos. Lembrando que isonomia está naqueles 3 princípios da poli: isonomia, isocracia e isegoria. E é exatamente isso. A lei, ela permite uma isonomia, né? Nomia quer dizer nomos, que é como os gregos eram lei em grego. Então, isonomia é a igualdade de todos perante a lei. Então, com a lei escrita, não tem como uma pessoa ser tratada de direito diferente da outra. Na lei vai estar escrito lá, o magistrado vai lê-la e ele vai ter que aplicar do jeito que ela está escrita. Ele não vai poder mudar o tratamento de uma pessoa para outra. Pelo menos na teoria. A gente sabe que isso nem sempre funciona, mas quando a lei está escrita, né, segundo o enunciado, essa reivindicação de escrito das leis buscava garantir essa isonomia. Vamos só passar pelas outras. B. Transparência, acesso às informações. Isso é uma coisa muito recente, de governos democráticos modernos, então não. Tripartição, separação entre os poderes políticos, né, a questão que a gente tem hoje no Brasil, executivo, legislativo e judiciário. Isso é uma coisa muito recente, do século XVIII, assim, século XVII, XVIII, do iluminismo, então não existe ainda. Equiparação, igualdade de gênero, não, lembrando que mulheres não participavam da vida política grega, então igualdade de gênero está fora. E elegibilidade, permissão para a candidatura dos cargos políticos, não tinha essa noção de elegibilidade que a gente tem, que qualquer um pode ir lá e se candidatar, né? Os cargos políticos tinham outras funções e não tinha essa coisa de permissão, era outra estrutura de candidatura, eram outros cargos políticos. Ok? Então vamos para a próxima. Enem 2015. Isso aqui é um trecho de um livro do Nietzsche, que é um filósofo que a gente vai ver bem lá mais para frente. Ele é praticamente o século XIX, já século XIX, morre no começo do século XX. E ele gostava muito dos filósofos pré-socráticos, tem um livro sobre. Então, vamos ler o enunciado. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levar a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálide, está contido o pensamento: tudo é um.
De acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? A. Impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. C. A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. D. A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. E. A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Pensem aí, dê um pause. Alternativa C. A necessidade de buscar de forma racional, lembra a razão, a causa primeira, a arqué, a causa fundamental de todas as coisas existentes. É isso. Quando ele procura, por exemplo, a água, ali tudo é água, a água é a origem matriz de todas as coisas, ele está buscando essa explicação racional, que é a causa primeira de tudo que existe. Vamos passar pelas outras. O impulso de transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. E quando ele fala em elementos sensíveis, não é sensibilidade no nosso sentido mais emocional, é sensibilidade no sentido do que a gente aprende nos sentidos, então do que a gente vê, ouve. Não é impulso para transformar, mediante justificativas, elementos sensíveis em verdades racionais. Não era tanto uma necessidade de transformar, era uma necessidade de explicar. Então, uma explicação racional. Então, não era mediante justificativas. E também ele está falando de verdades racionais. Veja bem que os filósofos pré-socráticos, cada um tinha uma ideia. Então, não estava procurando uma verdade, eles ainda estavam procurando só um princípio que explicasse. Não existia ainda essa noção de conseguir uma verdade absoluta para tudo. A gente ainda está, a filosofia ocidental está engatinhando nessa noção de ter verdades, de ter um método. Letra B. O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. Não, veja bem, explicar usando metáforas. A metáfora é uma coisa da linguagem mítica. Eram a narrativa mítica que explicava, por exemplo, que um raio caía porque Zeus jogava um raio. Não existia metáfora, eles estavam procurando um princípio ali que ele pudesse ver, que fosse a água, ou mesmo que fosse o ser do Parmênides, mas ele tinha uma função racional ali no pensamento, não era uma imagem que queria dizer outra coisa. A ambição de expor de maneira metódica a diferença entre as coisas. Não, veja bem, quando vocês verem metódico tem a ver com método. Método no grego quer dizer um caminho. É um caminho pelo qual você passa, atravessa. Meta, odos, é um caminho. Então, não tem método ainda. Veja bem que os filósofos pré-socráticos nunca se reuniram num encontro de filósofos pré-socráticos e falaram: como é que a gente está fazendo? Você. E você? Eles não tinham uma lista como a gente tem hoje, que você tem que procurar uma hipótese e arranjar provas e depois tirar a contraprova, que é uma coisa que a ciência moderna faz. Eles não tinham método. Então, falar em método e pré-socráticos, não. Então, não existia maneira metódica. Então, falso. E a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. O problema aqui está na questão dos elementos empíricos. Eles não estavam explicando com elementos, eles não tinham como ir lá e provar que aquele elemento que eles estavam vendo na natureza era realmente aquilo. Eram ainda exercícios de raciocínio. Então, e ainda mais o Parmênides, por exemplo, que acreditava que tudo era uno. Não tinha como ele ir e provar que abaixo da mudança, por baixo de tudo que a gente vê de mudanças, de modificações na natureza, a gente conseguia, tinha um uno que era toda a natureza. Não tinha como ele provar isso empiricamente. Então, empiricamente também torna falso. Aqui a questão que eu falei, 2 fragmentos, um do Heráclito, um do Parmênides, opondo os dois. Essa oposição aos dois vai ser bastante importante, porque ela vai aparecer mais para frente. Então, fragmento sobre Heráclito. Não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio. Essa frase dele é bem famosa. Nem substância mortal alcançar 2 vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Fragmento do Parmênides. São muitos os sinais de que o ser é ingênito quer dizer não teve nascimento, e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi, nem será, pois é agora um todo, homogêneo, uno e contínuo. Como poderia o que é perecer, quer dizer morrer? E como poderia gerar-se? Então ele fala aqui sobre um dele que não tem começo, não tem fim. Ele traz uma das primeiras questões sobre o começo e o fim das coisas, sobre início e fim, sobre geração, uma coisa que vai estar muito presente no Aristóteles, daqui para frente vai estar muito presente, E é uma questão que acaba refletindo nas nossas noções cristãs, Na Idade Média, como a gente vai ver, isso também é discutido. Será que Deus criou o mundo em algum momento ou o mundo sempre foi? São questões que acabam povoando essa linha de pensamento que surge daqui.
Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição, né, aqui os fragmentos do Heráclito e do Parmênides, expõem uma oposição que se insere no campo das a. Investigações do pensamento sistemático, b. Preocupações do período mitológico, c. Discussões de base ontológica, d. Habilidades da retórica sofista, e. Verdades do mundo sensível. Qual vocês acham? Discussões de base ontológica. Que diabos é ontológica? Ontológica, sempre que aparecer isso, né, veja esses conceitos importantes, ontológico tem a ver com as coisas materiais. Ontos em grego quer dizer coisa. Coisa mesmo. Quer dizer o que é. É derivado inclusive do verbo ser. Então são as coisas como elas são. Não são as coisas como a gente pensa, mas são as coisas como elas são, como elas surgem. Então discussões de base ontológica, exatamente. Os dois, tanto o Heráclito quanto o Parmênides, estão querendo discutir o que criou as coisas, como as coisas se dão, como as coisas nascem, como as coisas se tornam. Enquanto o Heráclito está falando que as coisas mudam, então sempre em mudança, o Parmênides fala que elas são parte de uma coisa só, que não teve começo nem fim. Mas os dois estão discutindo as coisas como elas são. Vamos ver as outras. Investigação do pensamento sistemático. Lembra que os pré-socráticos não tinham pensamento sistemático ainda. Sistemático no sentido de ter um caminho certo que pode ser replicado, né? Eu faço um roteiro, passo para você, você consegue seguir. Você pode repetir experiência, aqueles programas de experiência científica que tinha na TV, que ensinava a gente a fazer coisas, você podia repetir em casa. Nos pré-socráticos não tinham isso. Cada um tinha sua forma de observação e chegava na sua conclusão, a partir do seu raciocínio. Ainda não existia um método. Preocupações do período mitológico. Aqui aconteceu, é o primeiro rompimento com o período mitológico. Aqui a gente está falando de um período lógico, um período filosófico. D. Habilidades da retórica sofística. Não, os pré-socráticos vieram antes, uns 100 anos antes, talvez 200. Então a gente não está falando de sofística ainda. Até mesmo que a retórica sofística ela tem uma outra configuração. Ela não está preocupada com a natureza, está preocupado com o discurso, está preocupado com o homem na vida política, ali dentro daquela realidade social. E verdades do mundo sensível. Não verdades do mundo sensível, verdades do mundo como ele é, né? A gente, voltando àquela questão, não dá para você provar empiricamente, né, de acordo com os sentidos, que é aquele princípio, que é aquele princípio da natureza é assim. Eles estão imaginando, eles estão raciocinando sobre como dá o funcionamento da natureza, e não necessariamente voltados para como são verdades que podem ser captadas pelos sentidos. Só do Parmênides, como é que você vai provar pelos sentidos, né, que o ser não tem começo, não tem fim, é indestrutível? Não tem como. Isso é um exercício racional. Próximo. Há uma questão agora sobre os sofistas. Trasímaco é um sofista que aparece nos diálogos do Platão. Então vamos ver esse pequeno trecho. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante, mas Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava a correlação entre justiça e ética é resultado de... Então, veja, eles estão falando de justiça, e o Sócrates e os outros filósofos, né, os outros presentes no diálogo, falavam que justiça era algo real e importante, o Trasímaco negava. E por quê? Qual que era a correlação para ele entre justiça e ética? Resultado de determinações biológicas impregnadas na natureza humana, verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais, mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes e sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Uma pausa para vocês pensarem. Letra D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. O que é contingente? Contingente é mutável, contingente é que não é fixo, então é uma questão que pode mudar. O que ele está querendo dizer aí? Convenções sociais para o Trasímaco, que é um sofista. A justiça é uma convenção social que é resultado de interesses humanos mutáveis. Então, hoje a justiça é uma coisa, amanhã pode ser outra. Amanhã, quando for outra sociedade, em outro momento, com outros interesses e outras formas, outros argumentos, isso pode mudar. E é exatamente essa questão dos sofistas, né? Os discursos mudam, os homens mudam. Então, não existe uma verdade absoluta. Vamos ver as outras. Determinação biológica impregnada na natureza humana. Natureza humana é uma coisa que só vai surgir depois, e determinações biológicas menos ainda, porque determinação biológica quer dizer que justiça está relativo com
na genética humana, e não. Até mesmo porque o pensamento dos sofistas, os pensamentos gregos, valiam para os gregos. Você pegava os povos os outros povos, os persas, os egípcios e outros povos que eles chamavam de bárbaros, eles tinham outras maneiras de ver, eles não consideravam que o pensamento era o mesmo. Então, não, nada de natureza humana, nada de determinação biológica. Verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. Os interesses sociais são eles que fundam as verdades para os sofistas. Então, nada disso. Não é anterior aos interesses sociais, é posterior aos interesses sociais. Mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas. Nada disso. Né? Mandamentos divinos é uma questão mitológica. Os pré-socráticos já vieram, romperam com essa mitologia, e agora os sofistas eles estão continuando esse pensamento racional. Não tem uma volta aos deuses. Isso é uma coisa que não acontece. O pensamento agora ele vai seguir a esteira racional, cada vez mais. E sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Aqui a questão está em sentimentos experimentados. Né? Sentimentos experimentados eles variam. E tudo bem, eles falam de uma variação, de uma relativização, sim. Mas não é um sentimento experimentado. A justiça não é um sentimento. Você não olha para uma pessoa e fala, não, olha só, eu estou com dó de você, mas não tenho dó de você. Eu vou condenar você e salvar você. Por uma questão subjetiva. Não. Está baseado em interesses humanos que valem para aquela sociedade, para aquela racionalidade. Então não são sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Né? Para o sofista, a convenção social, seja qual for, ela se forma a partir do discurso e a partir de argumentos racionais, e não de sentimentos. A partir de agora, com o começo da filosofia, eles ligam a chavinha da racionalidade, e todo o caminho que a gente vai seguir na filosofia, de agora até as últimas aulas, vai seguir sempre essa coisa. É a racionalidade humana que comanda o próprio progresso da civilização. Mas esse é assunto para outra coisa. Então, a gente fica por aqui. Acabou a primeira aula. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, se vocês acharem que eu falei alguma coisa errada, seja você inclusive aluno ou professor, eu vou adorar que você entre em contato. Aqui tá as minhas redes, tá? De novo, meu e-mail, meu Instagram. Por favor, entre em contato, a menos que já faça 300 anos que esse vídeo está no ar, então provavelmente eu não vou estar mais aqui, mas em qualquer momento vocês podem escrever, eu vou ter o maior prazer em responder. E como essa aula foi muito rápida, eu deixo aqui sempre no final um complemento para vocês irem atrás e se informarem mais e aprenderem mais coisas. Aqui eu deixo esse coletivo Noé, que é um coletivo de filósofas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que elas colocam sempre essa temática de mulheres na filosofia, e elas têm uma série sobre mulheres na filosofia antiga de várias culturas. Então acho que é legal para a gente e dão dicas de leitura, para a gente saber mais, então para a gente ver como existia um mundo de mulheres intelectuais e mulheres filósofas que às vezes passa despercebido para a gente, principalmente nesse caminho único da história da filosofia dos livros. Tá bom? Então a gente se vê na aula que vem. Um abraço. Até mais.